Olá, meu povo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje é dia 6 de abril, hoje é segunda-feira, e nesse momento são 7h21 da noite, e eu tô aqui para dividir mais uma vez com vocês a palavra do Senhor. E a melhor coisa que a gente pode fazer é compartilhar aquilo que é bom, né? Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. A gente vai estar lendo a passagem da viúva de Sarepta, tá? A partir do verso 8. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Verso 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Verso 13. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Glória a Deus pela sua santa e bendita palavra. Eu vou ficar por aqui no verso 13. Eu fiz a leitura de 1 Reis 17, do versículo 8 ao versículo 13. A gente já sabe como essa história termina, ela obedece e o milagre acontece, né? A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa palavra para você é a partir do verso 9, que Sidom, a Bíblia diz que Elias, ele sai de um lugar e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Sidom era um lugar que não estava debaixo do controle de Acabe. Acabe não tinha domínio sobre Sidom. E eu entendo que Acabe, ele casado com Jezabel, Jezabel é que era da Fenícia, né? A Bíblia diz que ela era idólatra, ela foi criada nesse ambiente de idolatria, de paganismo. E hoje em dia Jezabel é comparado a um demônio da manipulação, do controle, né? É, é um espírito, né? Que atua na vida daqueles que toleram, assim como Acabe tolerou, foi permissivo, foi passivo. Ele foi dominado, né? Um homem manipulado. E Jezabel, ela era de lá, mas ela não estava lá. Ela estava em Jerusalém porque havia se casado com Acabe. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse verso 9 é que a situação dessa viúva, ela era uma situação de fome, ela era uma situação difícil, típica daquele lugar de idolatria, típica daquele lugar de pecado, da onde saiu Jezabel para ir se casar com Acabe lá em Jerusalém. Essa era a origem de Jezabel, né? Não era uma situação favorável. Mas o Senhor permitiu que Jezabel saísse de lá para ir para Jerusalém, se casar com Acabe, para ele mostrar a glória dele lá naquele lugar, mesmo Jezabel não estando lá. Eu quero que vocês entendam a representação de Jezabel com a situação daquele lugar. Tudo treva, tudo demoníaco. Mas Deus escolheu o pior cenário para mostrar a glória dele ali. Né? A Bíblia diz que essa mulher, no verso 10, ela estava apanhando lenha. Ela estava fazendo a parte dela, ela estava trabalhando, ela estava correndo atrás, porque ela era o arrimo da família. Dependia dela o filho ser alimentado. Então ela estava apanhando lenha.
ainda que mediante a situação que estava naquele lugar, parecesse algo insignificante. Uma fome extrema, uma mulher sozinha, não me identifiquei nem um pouco, né? Uma mulher sozinha, com filho para criar, dependendo dela para comer, e ela ainda ali, se esforçando e correndo atrás. Muito bem. E aí, nesse mesmo verso 10, o profeta chega em obediência à palavra, ao comando que Deus deu a ele, vai para lá, que eu vou fazer uma coisa meio estranha, meio diferente. É um lugar cheio de idolatria, de paganismo. É um lugar pecaminoso, tem uma fome ali, o pecado chamou a fome. E eu ainda vou te sustentar através de uma pessoa que era para ser sustentada. Eu vou fazer um negócio meio às avessas. Mas vai para lá, Elias. Elias foi. Aí, no verso 10, ele fala para a mulher pegar uma vasilha de água para ele beber. Me dá água. Bom, até então não dá para estranhar tanto, né? Porque mediante a fome, tendo água para beber, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. É mais ou menos isso. É o que tem para hoje. Se você chega num lugar que não tem nenhum copo de água para beber, aí realmente o negócio está estreito, né? Mas ele pediu água. E aí ela foi buscar. Verso 11 diz que ela foi buscar, né? E ele ainda chamou ela e disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Aí o negócio começa, a saga começa aqui, né? Porque é o que eu disse, uma água, mesmo na escassez, não é difícil de servir um copo d'água. Agora, pão, aí, né? Num lugar desses, que eu já contextualizei para você no início do vídeo, numa situação dessa de fome e para uma mulher que estava para receber e não para dar, e aí ele pede pão. Bom, vamos começar aqui o nosso raciocínio, né? Deus nos deu um cérebro para pensar. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então nós somos parecidos, ou pelo menos deveríamos ser parecidos com ele, né? E a gente tem muito a aprender. A gente chega longe botando a mufa para queimar. Vamos lá. Aí ele pede um bocado de pão na tua mão. Aí eu entendo que na palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele é o pão da vida, né? E ele também nos dá a palavra como uma forma de alimento. A palavra do Senhor é pão que alimenta, é o pão que nos sustenta, né? Cristo é o pão da vida. E nos meus pensamentos e aqui nas minhas conclusões, eu entendo que tem todo um significado espiritual para esses pedidos que o profeta fez para ela, né? Aí a mulher responde assim, no verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Olha, eu até tenho alguma coisa aqui, mas não está pronto, não está cozido. Então eu entendo que ela esteja dizendo que só tem os ingredientes, mas a receita não está pronta. Há somente um punhado de farinha e ela faz a listagem dos ingredientes. Um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite na botija. E veis aqui, eu apanhei 2 cavacos. Eu não sabia o que era cavaco, fui catar o significado. E cavaco são lascas de madeira. Então, eu suponho, isso não está escrito na palavra, mas eu suponho que ela possa ter feito essas lascas de madeira para servir de prato. Ela ia fazer a receita do bolo com farinha e azeite. Ela ia fazer e ia se servir ali, naquelas lascas de madeira. Aquilo ia servir de prato, de cumbuca, para ela poder comer, né? Ou ela fosse fazer a lenha, né? Para poder cozer, para poder preparar a receita. Muito bem. Seja lá o que for, ela estava fazendo a parte dela, caçando lenha. E ela já sabia que tinha determinados ingredientes, que era a farinha e o azeite. E aí, esse verso 12 aqui, ele é um ponto-chave para mim, nessa palavra que eu estou liberando para vocês aqui hoje.
Porque eu já recebi essa palavra várias vezes, na verdade, né? Diante de todo um processo que eu tenho passado na minha vida, eu tenho recebido essa palavra várias vezes. E eu estou sempre perguntando a Deus, Senhor, o profeta fazia um pedido. Eu entendo que o Senhor pediu Isaac para Abraão, eu entendo que o Senhor pediu perdão, Davi disse que não te ofereceria nada que não lhe custasse sacrifício. É aquilo que dói, é aquilo que é a sua preferência, é aquilo que você não queria que Deus tocasse. Mas aqui está dizendo que a viúva falou para o profeta: eu não tenho nada. E nas pregações que eu recebo baseados nessa palavra, os pregadores estão sempre dizendo: começa com o que você tem. E Deus manda essa palavra, e a viúva diz que não tem nada. E o Senhor vem, começa com o que você tem. E ela responde: eu não tenho nada. Eu só tenho farinha e azeite. Eu falei assim: Senhor, eu também não tenho nada. Eu não tenho influência, eu não tenho networking, eu não tenho dinheiro, eu também não tenho marido, eu não tenho nada, né? Senhor, se tu tá falando para eu começar com o que eu tenho, o que é que eu tenho? Quem tem que me dizer é o Senhor, porque o cenário para mim também não está favorável, né? A situação para mim não tá de vento em popa. Eu também acho que eu não tenho nada. Mas Senhor, diz para mim, já que o Senhor está tocando tanto nesse assunto, diz para mim o que eu tenho. Fala para mim. Abre os meus olhos. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo, a enxergar o que eu não estou enxergando. Me dá visão, me dá revelação do teu espírito. O que eu tenho? E aí o Senhor foi destrinchando para mim. Esses ingredientes que ela disse que tinha. Primeiro ela disse que não tinha nada. Isso já me faz entender que ela não consegue dizer que tem alguma coisa porque ela não trata o que ela tem como significante. Ela não se dá conta do que ela tem, porque para ela o pouco que há também não significa nada, né? Sabe aquela coisa do improvável? Poderia sair alguma coisa boa de oh meu Deus, fugiu agora, um lapso de memória. Enfim, é, vamos para o verso 12. Nada tenho. Ou seja, ela começou a relatar ali a farinha, e o Senhor foi me dando. A farinha, ela é um ingrediente de base na pirâmide da nutrição. A farinha é um elemento principal para a confecção do pão. E eu já relatei aqui para você que Jesus é o pão da vida. A farinha, ela é um dos principais elementos para a confecção das massas. Macarrão, lasanha, nhoque, né? A farinha, ela é fonte de carboidrato, é aquilo que te dá força para ficar de pé. E a farinha, ela vem de um plantio que já aconteceu antes. Houve o plantio da semente do trigo, o trigo germinou, cresceu, chegou a época da colheita, o trigo foi colhido e do trigo veio a farinha. Ou seja, se a farinha ela é um dos principais elementos para o pão, e Jesus é o pão da vida, a palavra dele já foi plantada em você. Existe substância, existe força para que você fique de pé, porque tem palavra, porque tem pão espiritual em você. Então, você tem um dos ingredientes que é Cristo, que é o pão da vida, que é o que te mantém de pé. O segundo ingrediente que ela disse que tinha era o azeite.
E se tem azeite, é porque já foi plantada a azeitona, já deu fruto, germinou, já deu fruto, já foi colhida e a azeitona já passou na prensa. Você já foi espremido, espremida, você já foi provado, já foi provada, você passou, você foi aprovado, aprovada, e agora tem que sair esse azeite. Gente, vocês já tiveram o prazer de sentir um cheirinho de azeite puro? Ô troço gostoso. Você prepara uma salada, bota aquele fiozinho de azeite em cima, ó, uma delícia, né? E o azeite, né? A representação do azeite é a pessoa do Espírito Santo, né? A candeia, ela fica acesa porque tem azeite queimando ali, tem a presença do Espírito mantendo sua lamparina acesa. E é com o Espírito que você passa da porta estreita para o reino dos céus, né? É com o Espírito Santo que você tem o temor da palavra. É com a pessoa do Espírito Santo que você coloca, que você é ensinado a colocar os mandamentos em prática, né? O fruto do Espírito em prática. E a função do azeite no trigo é para dar liga, senão os grãos do trigo eles voam como se fossem poeira, como se fossem pó. Então, para dar liga, para dar união, para formar aquela massa, vem o azeite, né? É para poder fortalecer, para as substâncias do azeite e do trigo se juntarem e se fortalecerem, formar aquela massa para formar o pão ou a massa que você quiser formar, né? E fora o cheiro agradabilíssimo, né, do azeite. E aqui os dois cavacos, que são as lascas de madeira. Independente se ela usou como prato, que eu estou supondo, apesar de não estar escrito na palavra, ou dela ter usado para queimar, né, para formar uma fogueira, para preparar o bolo, o pão, eu relaciono a lasca de madeira com a cruz, com o madeiro da cruz. Então você junta pão, palavra, alimento, você junta azeite, que é a pessoa do Espírito Santo, e você junta cruz. Você tem Pai no pão, você tem azeite no Espírito Santo e você tem Cristo na cruz. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, eu não tenho nada. Só tem Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem pão, azeite e lasca de madeira, cavaco. Só. Só isso tudo. E é tudo que a gente precisa. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu tô para receber, eu não tenho para dar. Como é que eu vou fazer alguma coisa para oferecer para o teu servo, para oferecer para o teu profeta, para oferecer para o teu reino, para oferecer para a tua casa? O que que eu tenho? Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo. Primeiro faz para mim. Aí o profeta segue, né, no verso 13. Aliás, perdão, no verso 12, ela diz, e ela fala: e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida. Resto. Sabe quando chega no fim do mês, né, que a gente está esperando receber o salário para ir lá no mercado, encher de novo a despensa? E a gente abre a despensa e fala assim: deixa eu ver o que, que tem aqui, para a gente acabar de passar o mês, né? Deixa eu ver o que, que sobrou aqui das compras, das últimas compras que eu fiz no mercado, né? Deixa eu ver o que, que resta. É sobra. Olha como a gente trata as coisas. Olha o significado ou a insignificância que a gente dá para coisas tão importantes, né? Esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. E o que que Jesus disse para nós? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. No Velho Testamento está escrito: eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você tem um desejo? Você tem um sonho? Deus é quem sabe o caminho que ele vai fazer para realizar isso aí. Sabe de nada, inocente. Eu é que sei, assim diz o Senhor na sua santa palavra. Eu é que sei os pensamentos. Eu é que sei o que é bom para você. Que você quer, só vai fazer você dar com os burros na água. Porque você não sabe nem tratar o pouco que você tem como valioso, você está dizendo que é resto. Você está dizendo que é nada, que é resto. Você não está vendo como fonte. Você não está vendo como matéria-prima bruta. Que é daí que eu posso recomeçar. Porque no verso 13, Elias lhe disse: não temas, não tenha medo, não fica preocupado, não fica ansioso, não fica igual barata tonta batendo cabeça procurando solução. Para, não tenha medo, descansa. Você não está lidando com o tipo de gente que ao longo da sua vida você está acostumado a lidar. Você não está lidando com molecagem. Não temas, confia, crê somente. Se creres, verás a glória de Deus. Não, Jesus, se tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. E desde quando Jesus precisa chegar? Porque se ele der uma voz de comando num canto, no outro a coisa acontece. Assim disse o centurião. Mas Marta insistiu. Senhor, se tu tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. Creia, Marta, já falei que se você crer, você vai ver a coisa acontecer. Para! E Elias disse isso para essa mulher: não temas. Vai e faz o que disseste. Você vai fazer a comida sim. O que você correu atrás da sua lenha vai valer a pena. Nada vai ficar perdido, que eu não vou deixar o seu sacrifício, a sua mão de obra, a sua parte para lá. Eu não vou deixar o seu esforço sem recompensa. Você vai, pega os seus ingredientes, vai fazer sua receita, vai fazer seu bolo, pega o seu azeite, vai queimar sua lenha, vai fazer o que te cabe. Agora, quando você fizer, você não vai fazer primeiro para você. Você vai fazer para mim. Você vai mudar o curso da coisa por um pouco. Faz a sua parte. Mas quando você fizer o que te cabe, você não vai fazer para te suprir. Porque se você pegar isso que você está achando que é resto, isso que você está achando que é a última coisa que você tem, e que você está vendo como a última bolacha do pacote, se você comer a semente, você mesma já falou com a sua boca, nós comemos e morreremos. Porque quanto mais você dá para a sua carne, mais ela vai te cobrar, mais ela vai te pedir. Você vai encher a barriga, daqui a pouco você faz a digestão, acabou. O estômago está pedindo mais. Se você não controla aqui, acabou. Não tem o que te freia. Se você ficar repetindo as atitudes da carne no desespero, se você não descansar, vai só ladeira abaixo. Mas se você fizer primeiro para mim, eu vou pegar esse pouquinho que você tem, que você está dizendo que é nada, que é resto, e aí você vai ver. Porque tudo que você faz para Deus primeiro, você sempre vai ter uma recompensa muito maior do que aquilo que você deu para Deus. O retorno ele vem em medida recalcada, sacudida e transbordante. Verso 13. Não temas, vai fazer o que disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Olha, um bolo pequeno, porque eu sei da situação que está acontecendo, eu sei que não está fácil. Eu não estou te exigindo nada que esteja fora do teu alcance. Estou quebrando aos poucos essa raiz escurecida, essa visão embaçada, esse discernimento ainda escurecido, sombrio, que você não está conseguindo enxergar. Estou aqui para te trazer luz, entendimento, visão, esclarecimento,
Porque o que você tem, você está chamando de nada, você está chamando de resto. E só estou te fazendo um pedido. Esse resto que você está dizendo que tem, faz um troço assim, ó, miudinho para mim. Mas faz para mim, não faz para você. Faz para mim primeiro. Entrega para mim um pouquinho desse tempo que você tem durante 24 horas. Tira só um pouquinho, 20 minutinhos, meia hora. Para orar, para ler a minha palavra. Liga para alguém, procura saber se alguém está bem, cuida de alguém, ajuda alguém que pode estar numa situação até mais difícil que a sua. Se importe com alguém. Faça uma postagem evangelística, faz só um pouquinho para mim. Só estou te pedindo um pouquinho. Seja lá o que for que o Senhor esteja te pedindo. Ele está te pedindo assim, ó. É só um pouquinho. E é disso aí que você acha que não te vale nada. É disso aí que você acha que não tem serventia nenhuma, que não vai solucionar o seu problema. E não vai mesmo, se você resolver se suprir primeiro. Se você pensar no teu estômago, no teu umbigo primeiro. Se você continuar nesse caminho egoísta e você comer a semente, ao invés de plantar em mim, para que eu faça ela germinar, brotar, dar o seu devido fruto e te dar uma colheita abundante. Faz para mim um bolo pequeno e traze-mo para mim aqui fora. Se você tiver no olhar da carne, você vai achar até que esse profeta é folgado. O cara tá chegando numa terra em que foi atacada pela fome. O cara tá pedindo para comer e beber nas costas de uma viúva com um filho para criar. E ele ainda quer determinar que eu tenho que levar até ele. Só falta ele pedir para eu dar na boquinha. Ah, folgado. Abraão, sai da tenda. O profeta está falando: traz o bolo pequeno aqui fora para mim. Quero te tirar dessa tenda. Aí dentro da tenda, Abraão, não dá para você olhar as estrelas. Sai da tenda. Sai desse território limitante, pequeno, travado. Sai daí. Sai, levanta acampamento. Sai daí para você olhar para o céu, olhar para as estrelas. Se é que você consegue contar, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eita glória! Tirei essa do baú agora. Traz aqui o pouquinho que você tem, traz aqui fora. Abre a cabeça, porque o que eu tenho para você não cabe dentro desse miolo pequeno que tá aí, dentro da sua cachola. Vem para fora. Vem para fora, sai da tenda. Sai, sai desse espaço pequeno, limitante. Sai desse pensamento raso. É muito pouco isso aí. É muito. Isso sim que você está pensando aí, esses planos, essas vontades, esses desejos, tudo carne, tudo terreno. O que eu tenho para você é duradouro. O que eu tenho para você é um recomeço. Porque a mulher ficou viúva, com um filho nas costas, ainda ficou passando fome. Porque nem para dar um sustento, uma garantia, o defunto prestou. Então o Senhor tirou aquilo que não estava servindo. O Senhor deixou partir aquele que não estava fazendo diferença. O Senhor arrancou o que não estava adiantando de nada, só ocupando espaço. Quando você não tem marido, quando você não tem dinheiro, quando você não tem influência, o que te resta? Qual é o resto? É Pai, Filho e Espírito Santo. Segura na mão de Deus e vai. Se for para atrasar, deixa Deus tirar, né? Se não for para cumprir o que lhe cabe, o que adianta ter? O que adianta ficar? Deus abençoe os ajuizados.
E depois, estou no verso 13, finalzinho do verso 13. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Então, depois que você fizer para mim, que você se dedicar a mim, entregar para mim, aqui fora, fora dessa cachola, desse contexto de vida, dessa realidade que você tem. Irmãos, em nome de Jesus, de uma vez por todas, a fé é só para maluco. A fé é para maluco, porque a fé ela não age dentro de um padrão terreno. Não adianta. Fé não se explica, se vive. Eu espero ter transmitido para você aqui tudo que o Senhor falou ao meu coração. Eu espero ter edificado a sua vida e eu quero muito que você seja abençoado, abençoada. Eu quero muito que você tenha uma visão espiritual do quanto Deus tem poder para fazer na minha e na sua vida. Mas não é pelas nossas vias, não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa lógica, nunca vai ser. Aquilo que a gente pensa sim, ó. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui que esse resto, que esse pouco, para mim, uma das coisas que representam esse pouco é esse canal aqui. Eu nunca imaginei ficar postando coisa na internet. Eu gosto de postar uma coisa ou outra, mas não ficar, né, assim, fazendo mensagem. Eu já tinha colocado alguns vídeos aqui anteriormente, depois arranquei tudo, me senti muito exposta, me senti falando muita besteira, muita imaturidade, aí eu arranquei tudo. E aí eu sendo incentivada por algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. Nossa, por que você não posta? Eu gosto de ouvir você pregar e tal. E conversando pelo zap com um e com o outro. Então eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos ver no que dá. E eis-me aqui. Eu confesso para vocês que isso aqui para mim não tem muito significado, né? Não tem. Mas pode ser que daqui Deus faça algo grande. Eu não sei. Eu nunca pedi isso para Deus, né? Nunca pedi. Assim como eu tenho um testemunho fortíssimo aqui do lugar onde eu moro, desse apartamento aqui, é um padrão que eu nunca pedi. Eu lembro que a única oração que eu fiz, um tempo determinado, o Senhor vai me dar a graça e vai me liberar para dar esse testemunho aqui no canal. Eu lembro que eu só falei, Senhor, me tira do aluguel. Mas eu não disse para o Senhor para onde eu queria ir, como que eu queria essa residência própria, né? É, E o Senhor fez grandes coisas, né? Que às vezes uma família, por assim dizer, né? Eu sei que vocês vão entender a colocação que eu quero usar aqui. Uma família completa, né? Com um casal e filhos, uma família tradicional, às vezes não consegue, né? E uma mãe solo, né? Aqui sendo uma única fonte de renda, e o Senhor fez o que fez. Então, a gente eu deixo essa palavra aqui para que você repense e coloque um grande peso e um grande significado naquilo que te parece resto. Mas, na verdade, é a fonte, é a matéria-prima bruta para o recomeço. E depois, adiante dessa história aqui, você sabe que a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija também não. Ela foi uma empresária, uma mulher riquíssima e enfim, foi a obediência dela de ter feito primeiro para Deus e aí ela recebeu a medida dela. Deus te abençoe, fica na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.